Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática. Eu sou o professor Cristiano de Souza, professor de informática para concurso. Nessa semana, nessa série de vídeos, né? Dessa semana, a gente está corrigindo questões da banca FGV. Já corrigimos 10 questões, depois mais 10, depois mais 10. Temos aí um total de 3 vídeos, perfeito? Hoje farei mais 10 e amanhã mais 10. E a gente fecha a semana com 5 vídeos, perfeito? 5 vídeos, cada vídeo com correção de 10 questões. E o link, né, das questões que eu estou corrigindo está sempre na descrição do vídeo, tá? Então, se você está caindo agora aqui no canal, se você ainda não é inscrito, né, eu sempre tenho o hábito de deixar as questões na descrição do vídeo. Aí você clica lá, acessa e pode acompanhar. Perfeito? Então vamos para a correção, mas sem antes, na verdade, mais antes, o pedido de sempre. Inscrevam-se no canal, perfeito? Curtam, compartilhem aí, preferencialmente, e ativem o sino da notificação para que vocês possam ficar por dentro das próximas aulas, né? Então, vamos embora, vamos corrigir. Questão de número 31. No que diz a questão? No contexto das interfaces do servidor de e-mail, assinale a opção que descreve corretamente o significado do termo rascunho. Beleza? Então, o que significa o termo rascunho? Nossa linha aqui ficou misericórdia. O que significa isso? Significa que a mensagem foi deletada? Significa que a mensagem é caracterizada como spam? Que a mensagem ainda não foi enviada? Que a mensagem contém pendências ortográficas? Ou que a mensagem recebida tenha sido marcada como reply? Então, o que é um rascunho, pessoal? O que é o significado do termo rascunho na caixa de e-mail? Por óbvio, não é letra A, mensagem deletada. Por óbvio, também não é letra B, mensagem caracterizada como spam. Resposta é letra C, ou seja, essa mensagem ainda não foi enviada. Não é D e não é E. Resposta letra C. Perfeito? Então, a nossa resposta para essa questão é a letra C. O significado do termo rascunho é uma mensagem que ainda não foi enviada. Costuma acontecer assim: você abre a sua caixa de e-mail, começa a digitar lá ou o e-mail que você vai enviar ou para responder, enfim, e a própria caixa de e-mail já vai salvando aquilo ali. Se você sair da tua caixa de e-mail, né, ele vai salvar aquilo como rascunho. Ele vai deixar lá. Aí vai ter uma opção lá de rascunho, você pode clicar que a sua mensagem ainda está lá. Beleza? E depois você pode reenviar, se for o caso, encaminhar, mas ela continua lá como rascunho. Perfeito? Então, isso é a nossa questão de número 31, gabarito letra C. Vamos agora para a questão de número 32. O que diz a questão de 32? A questão diz o seguinte, ó, Rodrigo preparou um documento no LibreOffice Writer, no qual inseriu trechos oriundos da internet, ou seja, ele inseriu ali trechos que ele tirou da internet, copiando e colando, sendo que alguns desses trechos tinham diferentes estilos de formatação. Para manter a uniformidade do documento, Rodrigo executou as operações usando o recurso do writer. Então, ele quer saber qual é o recurso do writer para resolver esse problema, certo? O recurso não é alterar estilo, que ele quer manter aquilo ali e não quer alterar, certo? Ele não quer fazer nenhum tipo de cópia, porque ele já tirou da internet. Ele também não quer converter o texto e muito menos usar o pincel de formatação. Então, o que vai fazer é que ele vai usar um colar especial. Perfeito? Esse colar especial vai ajudar o Rodrigo lá no LibreOffice Writer a manter aí o que tem no texto da forma que ele copiou e colou. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Questão de número 33. Questão de 33 diz o seguinte: no contexto do Windows 10, assinale a opção que contenha um nome de arquivo inválido. Beleza? Assinale ali a opção que contém o nome de arquivo inválido. Já quem estiver acompanhando, acho que já pegou isso aí e já viu na aula anterior, certo? E aí a gente vai lembrar de quem? Vai lembrar de quem? Vai lembrar de quem? Vai lembrar do baseado. Peraí, já falei que não é assim. Preste atenção. Mas professor, eu vou fazer prova para polícia. Calma aí, então, porra, sai fora disso, seja fazendo prova da polícia ou não.
Então vamos lá. O que é o baseado, pessoal? O baseado é um mnemônico que a gente tem para lembrar quais são os itens, né, que tornam o nome de arquivo inválido, certo? Então, esse mnemônico vai te ajudar a você lembrar daquilo que não pode ter no nome, ou seja, que se tiver, vai tornar o nome inválido, perfeito? Então, um deles é o quê? Barras. Eu não posso ter barras, certo? Eu não posso ter o quê? Eu não posso ter aspas. Eu não posso ter o quê? Setas. O que são as setas? Sinal de maior e menor. Eu não posso ter sinal de interrogação. Não posso ter isso lá. Se eu tiver, vai dar ruim. Beleza? Eu não posso ter asterisco. Certo? Eu também não posso ter asterisco. E eu não posso ter no nome o quê? Dois pontos. O que não foi isso, está liberado, beleza? Então, por óbvio, o que é proibido? O baseado é proibido. Então, se o baseado é proibido, você não pode barra, você não pode aspas, você não pode seta, você não pode interrogação, asterisco e dois pontos. E aí a gente vem para a questão. Eu venho para a questão. A questão fala alguma coisa disso aqui? Não fala. Então, tá fora. A questão fala alguma coisa de parêntese? Não, tá fora. A questão fala alguma coisa de asterisco? Professor, asterisco, não sei não, hein? Aqui, ó. Asterisco. Então, meu filho, isso aqui é o que não pode. Isso torna o nome do arquivo inválido. Você não pode ter nomes de arquivo, certo? E nome de pastas. Você também não pode, diretórios, né? Com asterisco. Perfeito? Então vamos para a próxima. 34. O que diz a questão 34? A questão 34 diz o seguinte: no Windows, o usuário de nome Fulano criou uma pasta denominada seguros, certo? Ele criou uma pasta e essa pasta foi denominada seguros no seu desktop. Ou seja, então ele foi lá no desktop dele e criou a pasta seguros. E o nome do usuário é fulano, tranquilo. Na qual, né, armazenou arquivos variados. Então botou um monte de arquivo dentro da pasta seguros, né? O fulano criou uma pasta seguros dentro do desktop e colocou vários arquivos, tranquilo. No contexto do aplicativo explorador de arquivos do Windows, assinar o endereço que corresponde à referida pasta, certo? Assinar o endereço que corresponde à referida pasta. Então vamos lá. Tudo que a gente tem, basicamente, está dentro dos dois pontos do nosso computador, certo? É o nosso drive C, é o nosso HD barra SSD, enfim. É o nosso armazenamento lá, é o nosso arquivo, é o nosso disco C, certo? Dentro de C, eu tenho uma série de pastas lá. Pasta de sistema operacional, pastas que eu crio, posso criar pastas dentro do C, no raiz do C, posso criar, enfim. O Windows automaticamente cria algumas coisas lá. Então, ele quer saber daqui dessa estrutura qual é a estrutura final, ou seja, onde realmente está a pasta seguros. A pasta seguros é a pasta destino, ou seja, a pasta que foi criada. Porém, ele já disse na questão que está dentro de quem? Está dentro de desktop. Então, se na questão ele já disse que está dentro do desktop, eu já posso tirar fora isso aqui, eu já posso tirar fora isso aqui, eu já posso tirar fora isso aqui. Professor, mas esse aqui eu não posso tirar fora não. Então tá bom, não vamos tirar não, vamos deixar ele ali, visto que ele ainda tem desktop. Perfeito. Então vamos deixar o C. Beleza? Então show de bola. Vamos deixar ali o C. Então eu estou entre A, B e C. Beleza? Então show de bola. Seguros desktop. Seguros desktop. Seguros fulano. É, professor, então não faz sentido não. Realmente C está fora. Então C está fora. Recapitulando, mas professor, de onde você está tirando isso? Daqui, ó. Fulano criou uma pasta denominada seguro no seu desktop. É aqui. Então, seguro fulano. Então não é. Então isso aqui está fora. O que faz sentido para mim até o momento é seguro desktop. Perfeito. Só que dentro do Windows, dentro do C dois pontos, agora a gente vai numa outra matéria para voltar para cá daqui a pouco. Dentro do meu C, o meu sistema operacional, né, me dá a possibilidade da minha máquina ser usada por vários usuários. Eu posso ter contas de usuários na minha máquina, por exemplo. Então, eu estou aqui com o meu computador, eu posso ter um computador para mim, um computador para a secretária, um computador para outro professor, certo?
E eu posso ter a secretária, um outro professor, utilizando o mesmo computador. Ele vai pegar esse computador e vai logar com a senha dele. Eu entro com a minha senha, num computador só. O Windows vai listar todos os meus arquivos. Quando eu sair da minha conta, a secretária Maria, que vier logar aqui neste computador que eu estou utilizando, vai colocar a conta dela, a senha dela, e o Windows vai listar as informações da Maria. Beleza? E aí o outro professor, vamos dar esse exemplo, um outro professor que se chama Fulano, ele vai vir nesse computador e vai logar com a senha dele. O fulano vai logar com a senha dele e vai aparecer as informações, os arquivos do fulano. Então, por óbvio, o meu C2 pontos vai ter lá dentro dele uma pasta chamada users. Por quê? Porque vai ser arquivos para cada usuário. Os meus arquivos não vão se misturar com os arquivos da Maria. Os arquivos da Maria não vão se misturar com arquivos do fulano. Então, aqui dentro de user, por exemplo, eu vou fazer aqui, vai ter assim, ó, vai ter user. Dentro da pasta user vai ter assim, ó, a pasta para Cristiano. Dentro da pasta Cristiano, todos os arquivos. Dentro de user vai ter uma pasta para Maria. Dentro de user vai ter uma pasta para fulano. E assim vai. Por quê? Porque tudo que o Cristiano criar vai estar dentro daqui da pasta Cristiano. Tudo que Maria criar vai estar dentro de Maria. Tudo que fulano criar vai estar dentro de fulano. Aí você vê bem. E, professor, então olhando para essa situação aí, a resposta é a letra A. Realmente, a resposta é a letra A. Por quê? Porque vai ter o C, que é o nosso disco, né, que vai receber as nossas informações, que vai guardar nossas informações, vai vir a pasta users e depois vai vir a pasta fulano. Beleza? Que poderia ser, vamos fazer um exemplo, se fosse Cristiano, apareceria aqui C user Cristiano. E aí existe uma estrutura que o Windows repete para cada usuário, que essa estrutura é a área de trabalho, meus documentos, download. Isso se repete para cada um dos usuários. Quando Maria loga, Maria vai encontrar lá desktop, download, documentos, imagens. Quando eu logar, vai aparecer lá desktop, download, documentos, imagens. E quando o fulano logar, vai aparecer desktop, documentos, download, imagens. E aí o fulano foi o quê? O fulano foi dentro do desktop dele e criou a pasta seguros. Beleza? Então essa é a ideia, essa é como funciona a organização lá do explorador de arquivos. Perfeito? Então nosso gabarito, letra A. Espero que tenham entendido aí. E por óbvio, né? Se a gente não tem user, por isso que o B está fora. Por causa que ele não tem essa estrutura, não tem esse caminho do users. Beleza? Então, vamos para frente. Muito bem, pessoal. Questão de número 35. O que diz a questão de número 35? Considere um disco rígido HD de hard disk, com a capacidade de armazenamento de 1 TB. Beleza. Ele está vazio. E uma coleção de 500.000 arquivos que devem ser copiados para esse disco. Então eu tenho um HD de 1 TB, eu tenho o meu HD, ele tem 1 terabyte, beleza? Então vou botar aqui terabyte. E de arquivos, a gente tem esse total aqui. Sabe-se que o tamanho médio desse arquivo é aproximadamente X. Assinale o valor máximo de X para que haja espaço no disco para todos esses arquivos. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Como é que a gente vai olhar para essa questão? Tá? Ele tem lá um arquivo, vamos pensar, eu gosto sempre de fazer analogia, né? Numa das aulas eu fiz a analogia de uma régua, tá? Vamos usar de novo essa analogia de uma régua, só para a gente ter uma ideia. Não é a mesma utilização, né? Mas utilizando aquela ideia. Ele é como se estivesse dizendo, eu tenho uma régua de 30 centímetros, beleza? Aí ele vai dizer, eu tenho um espaço de, eu tenho 500.000 espaços, vamos pensar assim, beleza? E aí ele quer saber qual o tamanho médio de cada espaço aproximadamente aqui para dar 500.000 espaços. Beleza? Então essa é a ideia aqui. Ah, professor, mas ficou confuso. Pô, ficou confuso com o negócio da régua. Tá bom, vamos para um outro exemplo.
Vamos pensar que você tenha, vamos usar um espaço maior, vamos pensar que você tem um container. Você tem um container, esse container ele é um container de 1 tera. Perfeito? Só para a gente ilustrar dessa forma. Você tem 500 mil produtos que você vai trazer da China, certo? Dentro desse container, beleza? Qual é o tamanho que cada produto desse tem que ocupar dentro desse container para que você consiga trazer os 500 mil produtos da China? Perfeito? Então, essa é a analogia. Uma segunda analogia foi essa. Você tem um container, para recapitular, você tem um container, você, opa, beleza, arrumei uma boa aqui, vou trazer um monte de coisa da Shopee. Me deram um container e esse container tem 1 giga. Só que você tem que trazer 500 mil produtos da China. Você vai fazer o quê? Você vai começar a trazer geladeira? Eu vou trazer um trator, professor. Eu vou trazer um trator. Encontrei baratinho lá. Um trator é grande a beça. Então você tem que começar a pensar aquilo de pequenininho que você vai trazer. Eu vou trazer lanterninha de bicicleta, aquela lanterninha que fica atrás do banco da bicicleta. Tá? Só um exemplo aqui para tornar mais lúdico, beleza? Vamos embora, vamos para a questão que é o que importa. Então eu vou apagar o lance do container, esquece o seu container, esquece o seu produto da China e volta aqui para o seu HD, tá bom? Então vamos lá. Então, quantos arquivos, né? Na verdade, quantos arquivos não, já sabemos que são 500 mil arquivos. Qual precisa ser o tamanho desse arquivo para caber aqui dentro? Então vamos lá. A gente tem aqui duas unidades, kbyte e megabyte. E a terceira unidade é tera. Então, por óbvio, eu vou ter que trazer o tera ou para mega, se não for a resposta, ou para k, byte no caso, tá? Vamos começar trazendo isso para mega. Primeiro, se a gente bater no mega e não der certo, a gente joga para cá. Por quê? Porque vai ser muito zero, né? Então vamos fazer de forma mais estratégica. Então vamos fazer o seguinte, ó, 1 terabyte, o que que tem 1 terabyte? 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. Ou seja, quando eu tenho 1000 gigabytes, eu tenho 1 terabyte. Perfeito? Quando eu tenho 1000 megabytes, eu tenho o quê? 1 gigabyte. Perfeito? Então, 1000 mega equivale a 1 giga. E no caso aqui, levando aqui, os 1000 gigas equivale a 1 tera. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o número 1, que está aqui, e vou pegar 3 zeros do giga e 3 zeros do mega. 3 zeros do giga, 3 zeros do mega. Pronto. Quantos arquivos eu tenho? 500 mil. Perfeito? O que eu vou fazer agora? 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. O que sobra para eu fazer? Sobra para eu fazer a divisão de 10 por 5. Professor, não entendi. Faz de novo. Vou fazer. Vou apagar, como diz um amigo meu, para não seduzir vocês ao erro. Então, vamos lá. Pronto, eu vou estar aqui para a caneta. Vou permanecer aqui. Ó, isso aqui permanece, tá? 1000 mega equivale a 1 giga, tá? 1000 giga equivale a 1 tera. Então, nessa sequência, eu vou trazer o 1 para cá, porque é 1 tera que eu tenho. Se fosse 2 teras, 3 teras, 4 teras, 5 teras, você faria a mesma coisa com o número que está aqui, tá? Mas nesse caso é 1. Então, eu coloco aqui 1 e vou colocar 3 zeros do giga. 1, 2, 3. E vou colocar 3 zeros do mega. Quando eu faço isso, eu sei que o meu 1 tera equivale a isso de mega. O meu 1 tera equivale a isso de mega. Perfeito? E eu vou vir aqui e vou fazer a minha divisão. Divisão por quanto? Divisão por 500. 1000. Beleza? Corto 0, corto 0, corto 0, corta, corto, corto. Corto 0, corto 0, corto 0 e corto 0. O que sobra para mim? 10 e 5. Quando eu divido 10 por 5, me sobra quanto? 2. Estou trabalhando em quê? Em mega. Resposta 2 mega. 35, letra D. Conseguiram entender isso aí, pessoal? Tá? Às vezes a gente olha isso aqui e acha que é uma coisa mirabolante, um bicho de 7 cabeças. Às vezes não é. A gente só precisa entender isso aqui que eu já venho falando há um tempo. Essa equivalência, tá? A gente tem que entender essa equivalência. Se eu quisesse descer um pouco mais para kbyte,
eu poderia botar aqui mais zeros. Só que se eu botasse mais zeros aqui, ia ser uma confusão danada. Por quê? Porque eu teria que fazer uma divisão aqui também com mais zeros. Então, por isso que eu parei no mega. Mas, professor, eu gosto sempre de trazer para a menor base, para o kbyte. Tudo bem, não tem problema. Você vai trazer para a menor base, para o kbyte. No caso aqui, a gente tem o byte, mas para essa situação seria o kbyte. Entraria aqui mais 3 zeros. Você riscaria, riscaria, riscaria e faria uma divisão aqui, talvez, de 1000 por 500. Certo? Para você poder chegar no resultado. Tranquilo, pessoal? Então, gabarito letra D. Vamos para a próxima? Questão de número 36. O que diz? Os programas de transferências de arquivo usualmente utilizam um protocolo padrão, para essa tarefa, conhecido pela sigla, o nome está aqui. Os programas de transferência de arquivos, arquivos é um file, usualmente utilizam o protocolo padrão para essa tarefa, conhecido pela sigla File Protocolo. Professor, protocolo, né? Deixar o protocolo. Deixa eu tirar esse L dali. Pronto. Vamos fazer igual a tia da escola. File, pontinho, pontinho, protocolo. Se começou por baixo é porque a resposta é letra A, né? Então já sabe. É VPN? Não. É SMTP? Não. É POP? Não. É HTTP? Não. File Transport Protocol. Letra A. Beleza? Então, os programas que fazem transferências de arquivo, né? Transferência de arquivo por protocolo. Os programas que fazem transferência de arquivo, protocolo. Transferência de arquivo, protocolo, FTP. Como diria um outro professor, não é FDP não, tá? É FTP. Beleza? Show de bola? 37. Os e-mails não solicitados, geralmente enviados por um grande número de pessoas, né, ou para um grande número de pessoas, tá? Os e-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, são rotulados pelos termos cookies, junk, malware, phishing e spam. Essa é a resposta. 37, spam. Esse é o nome desses e-mails que a gente recebe aí cotidianamente e enche a nossa caixa. Spam. Beleza? Vamos para o próximo agora. Estamos quase acabando. Desculpa. 38. É interessante monitorar de tempo em tempo a ocupação de um drive, seja de disco rígido ou seja num pendrive. Beleza. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado de um drive. Para obter essas informações por meio do explorador de arquivos do Windows, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do drive e, no menu exibido, escolher a opção examinar, expandir, imprimir, propriedades ou relatório. Eu gosto sempre de explicar para vocês o seguinte. Toda vez que você olhar para uma questão, expliquei isso na aula anterior, e gosto de pegar uma questão para explicar isso, para vocês ficarem atentos, tá? Quando a gente tem A, B, C, D e E, por óbvio nesse aqui, ou às vezes A, B, C e D, aqui dentro dessas análises, né, dessas opções, por óbvio vai ter a certa. Vai ter uma resposta certa só. Isso é o óbvio. Vai ter uma certa. Só que quando você tira a certa, vai sempre ter aquela mais ou menos certas. Aquela que você fala assim, pô, tá com cara de certa. Então você sempre vai ter a certa, a mais ou menos certa. No caso de A, B, C, D e E, você vai ter duas erradas e você vai ter uma que é absurda. Beleza? Então preste atenção. Sempre vai ter essa lógica. Professor, isso vai me ajudar em quê? A você eliminar e ficar esperto para resolver a questão. Então sempre vão ter absurda, sempre vai ter a resposta absurda, sempre vai ter a errada, que dependendo se for A, B, C, D, E, vão ser duas erradas,
Se for A, B, C, D, vai ser sempre uma, ou seja, uma absurda, uma errada, uma mais ou menos e acerta. A, B, C, D, E vai sempre ter. Nota que eu botei A, B, C, D, E por quantidade, não quer dizer que vai. Não estou dando um macete aqui para você dizer que a A é sempre certa, não, porque nesse caso aqui é justamente por isso que eu estou explicando. Então fica atento. Então, no caso que eu tenho 5 opções, vai ter A, aquela absurda, vai ter duas que vai ser errada, vai ter a mais ou menos certa e a certa. Tranquilo com isso? Eu não vou falar muito não para vocês não acharem que isso aqui é fórmula mágica, que não é. É só uma dica para vocês entenderem e saber resolver a questão, beleza? Então vou sacar fora aqui. E aí eu vou usar a mesma regra que eu estou explicando para vocês, que é o quê? Absurdo. O que é absurdo aqui, por exemplo? O que seria absurdo? É interessante monitorar de tempo em tempo a ocupação de um drive, seja de disco rígido ou pendrive. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado. Ele vai exibir para você o disponível e o ocupado. Beleza? Para obter essas informações por meio do explorador de arquivo do Windows. O que é um absurdo aqui, por exemplo? A gente pode olhar que o absurdo, por exemplo, é o imprimir. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Não estou querendo imprimir nada, ele está dizendo que ele vai exibir para mim. Aí você tem que se acostumar com a terminologia. Uma coisa é exibir, outra coisa é imprimir. Perfeito? Então, você já sabe que o absurdo aqui no caso é imprimir. Certo? Aí você vai para duas erradas. Você vai para duas erradas. Professor, mas quais são as duas erradas? Calma aí, que eu já vou te explicar quais são as duas erradas. Mas antes de explicar para você as duas erradas, eu vou dizer para você que existe a mais ou menos certa e a certa. E aí que o negócio fica quente. Por quê? Porque tem o mais ou menos certo. E aí você olha nessa questão, por exemplo, e você vê que o mais ou menos certo está na tua cara aqui, ó. Pum, tá pulando para você aqui, ó. Examinar. Isso se você não souber a questão. Se você já souber, você já matou essa questão, então só esperando terminar. Mas se você não souber, você vai olhar e falar assim, pô, é examinar. É examinar. Ó, é interessante monitorar de tempo em tempo a ocupação de um drive, seja de disco rígido ou pendrive. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado. Para obter essas informações, basta clicar com o botão direito no mouse, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou examinar ele, pô. Vou dar aquela examinada para ver se está cheio, se está vazio. Aí está aqui, ó. Aí você tem duas lições aqui. Primeira, desconfie da letra A. Desconfie da letra A. E aqui o cara já foi maldoso. Botou um examinar aqui para te confundir logo na letra A. Isso aqui tá errado, parceiro. Tá fora. Por óbvio, você também não vai expandir. Aí, o que está aqui mais sobre? O que está de errado? Expandir está de errado e relatório está de errado. Então, se não é examinar, que é o mais ou menos certo e está logo na letra A, se não é expandir, se não é imprimir, se não é relatórios, você vai em propriedade. Então, você consegue ver através das propriedades do disco o tamanho dele, certo? Através das propriedades daquele documento, através das propriedades do disco, através das propriedades da imagem. A resposta é propriedade. Perfeito, pessoal? Então, vou reforçar uma coisa que eu sempre falo: essa é a importância da gente fazer questões. Ajuda a gente não só num assunto, mas em vários. Perfeito? E aí eu quero que vocês aprendam a fazer questões. Essa é a ideia. Vamos para frente? Questão de número 39, que diz: as versões do Windows, né, do Microsoft Windows 10, oferecem vários aplicativos sob o título Acessórios do Windows, que auxiliam no dia a dia da operação de um computador. O título que não corresponde a um aplicativo. Que aplicativo? Um desses aplicativos. Português, hein? Um desses aplicativos. Está se referindo a quem? A aplicativos acessórios do Windows. Beleza? Então, disso aqui, A, B, C, D e E. O que não é um acessório do Windows? O que não é acessório do Windows? Bloco de notas é um acessório do Windows? O Chrome é um acessório do Windows? Ferramentas de captura é um acessório do Windows? O Paint é um acessório do Windows? O Windows Media Player é um acessório do Windows? Professor, você está falando acessório. Acessório, eu não sei nem o que é isso não, professor, pelo amor de Deus. Meu amigo, traduzindo. Ó, entende, interpretação, tá? Vamos lá. As versões do Microsoft Windows 10 oferecem vários aplicativos sob o título de acessórios, que auxiliam no dia a dia da operação de um computador. Esses acessórios, queridos, esse acessório já vem junto aqui, vem instalado juntamente com
Windows 10. Então, para facilitar a sua vida nesse momento, esses acessórios já vêm instalados aqui. São acessórios que vão te ajudar, já vem junto aqui, já está no Windows 10. Perfeito? E ele vai te ajudar. E ele quer saber o que não vem junto, o que não é um acessório nativo do Windows. Então, o que você não tem como acessório nativo do Windows? O Google Chrome, porque é um navegador. Se fosse um Edge, professor, então quer dizer que navegador. Não. O Edge é um navegador da Microsoft. Tá lá. Já o Google Chrome não é. Tanto que de maldade aqui, acho que na questão, talvez fizeram de propósito, não posso afirmar, omitiu-se o nome do Google, deixou só Chrome. Aí você olha para só Chrome, porque de repente se bota Google aqui, você fala, então, resultado, para ser rápido e ligeiro, Google Chrome. Bloco de notas é acessório, ferramentas de captura é um acessório, Paint é um acessório e o Windows Media Player são acessórios do Windows. Muito bem, pessoal. Questão agora de número 40, para a gente encerrar aí e fechar as correções. O que essa questão diz? Essa questão diz o seguinte, vamos lá. A descrição de uma impressora, deixa eu achar aqui a minha ponta da caneta, perfeito, a de sempre sai. A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima da impressão é 1020 por 1020. Tipicamente, a unidade nesse caso é. Então ele quer saber o que essa unidade aqui de 1020 por 1020 significa. Pontos por centímetro, pontos por metro, pontos por polegada, pontos verticais e horizontais numa página, no caso A5, ou pontos verticais e horizontais numa página A4 ou A5, né? Que dependendo da letra D e letra E. A nossa resposta para essa questão de número 40 é a opção de letra C. Pontos por polegada. É aquele DPI que você encontra lá. Perfeito? Então, aquele DPI que você tem são esses pontos por polegadas. Então, esse é o significado que a gente tem. Esse 1020 por 1020, ele corresponde ao pontos por polegada e aquele DPI que você tem lá. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham curtido aí a correção de hoje, né, dessa aula que a gente está trabalhando, essas mais 10 questões. Vão vir mais 10 questões amanhã para a gente fechar a semana e aí dar como concluir essas nossas correções. Por enquanto, né, depois eu faço mais vídeos da FGV, tem outras bancas que já está aqui para fazer, IBFC, né? Tem também da VUNESP, tem outras que eu vou trabalhar com vocês, mas fiquem ligados e como já pedi várias vezes, eu continuo pedindo, vou pedir sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar aí o sino das notificações. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.